Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da série Pré-ENEM Nota 1000. Eu sou a professora Yolanda Ruisleide Ribeiro, professora de Redação, Literatura e Língua Portuguesa do Campus Bambuí IFMG. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Michele, também professora do campus de Bambuí, do Instituto Federal de Minas Gerais, professora de português, redação e literatura, e estamos muito felizes da companhia de vocês nesta noite. Muito bem, então, antes de começar, vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto, né? Esse projeto de lives Pré-ENEM Nota 1000 é um evento idealizado e realizado com muito carinho por todos os professores do Núcleo de Letras e Artes do Instituto Federal do IFMG Campus Bambuí. Além disso, também conta com a colaboração do CELIM. O CELIM é o Centro de Línguas, que está começando no nosso campus e tem o projeto e a intenção de realizar cursos de línguas, cursos preparatórios para estudar mais a fundo a redação do Enem, entre outros cursos mais. Então, fique atento que a partir de 2021 teremos muitas novidades para vocês. Hoje, vamos começar uma série de lives específicas com relação à escrita de todas as partes de uma redação do Enem, tá? Hoje vamos começar pela introdução, então eu e a professora Michele vamos trabalhar com vocês a questão da introdução, mas temos preparadas mais duas lives na sequência, ou seja, semana que vem nós teremos a live relacionando ao desenvolvimento, que será proferido pelas professoras Carla e Silvia, já na segunda-feira que vem, também às 19 horas, nesse mesmo bate-canal, e a live, na semana seguinte, vai tratar, a professora Júnia vai tratar com vocês a questão da conclusão. Então, as três partes muito importantes da redação do Enem serão tratadas nestas lives aí em sequência, ok? Vamos lá? Vamos dar início à nossa redação, ao nosso tema de hoje, que é a introdução? Para isso, eu vou começar apresentando a minha tela. Dicas de como iniciar uma boa redação, com a professora Michele Devides e eu que vos falo aqui com vocês, ok? Bem, quando pensamos em tratar a redação do Enem, a redação é uma prova, e quando vamos trabalhar uma prova, sempre queremos saber, é bom saber o conteúdo, né? E uma das coisas que a gente se pergunta com relação ao conteúdo da redação do Enem é o tema. Que tema vai cair? Só que nós não temos uma bola de cristal para descobrir qual é o tema. A gente pode fazer suposições, a gente pode pensar em alguns possíveis temas, mas isso não é o suficiente, aí o aluno fica na dúvida. Mas estudar a redação do Enem não é pensar unicamente no tema que vai cair. Estudar, se preparar para a redação do Enem, precisa seguir a cartilha, né? Se preparar, seguindo a cartilha do participante. Essa cartilha, todos os colegas que já trataram sobre a redação do Enem fizeram esse apontamento. Inclusive, a maioria do conteúdo que nós estamos apresentando para vocês foi basicamente baseado nas informações dessa cartilha. E o que traz essa cartilha de tão importante? São as principais regras do Enem. Quais são essas regras? Que são elas que nos preparam para fazer uma boa redação. São as 5 competências, tá? Nós já vimos essas 5 competências. A professora Júnia e a professora Carla, na primeira live, apresentaram com muita propriedade cada uma delas. Hoje vou trazer para vocês um resumo de cada uma delas e vou aprofundar, vamos tratar um pouquinho mais da competência 2. Mas, enfim, quais são essas competências? A competência 1 trata basicamente do uso da língua formal, da língua portuguesa na modalidade escrita. Então, tem que tomar muito cuidado com a concordância verbal, concordância nominal, a questão ortográfica, né? E tudo que envolve a escrita de uma forma, pensando na modalidade formal e bem elaborada, né?
A segunda competência é a estrutura, está relacionada com a estrutura. Essa competência, ela não pode faltar o tema e o texto, e a estrutura do texto que segue a tipologia do texto dissertativo argumentativo. Então, na competência 2, se o aluno não tratar do tema, ou seja, fugir do tema, ele zera a redação do Enem. E se o aluno não apresentar um texto seguindo essa tipologia dissertativo-argumentativa, ele também zera a redação do Enem. Então, você não pode escrever uma narrativa. Aqui não é o momento de escrever uma crônica, como eu tratei, por exemplo, com os meus alunos do segundo ano, que escreveram, muitos deles, crônicas fantásticas. Não, não é crônica. É um texto dissertativo, e todo texto dissertativo argumentativo traz uma opinião sobre como tratar o tema e a estrutura. É disso que nós vamos tratar muito aqui na nossa live, ok? Então, fique aí para entender bem como nós vamos apresentar o tema e como deve ser esse texto dissertativo argumentativo. A terceira competência está relacionada com a organização do seu texto. Aqui a professora Michele também vai nos ajudar muito a trazer para vocês como planificar, como projetar o seu texto, tá? O texto tem que ser organizado. E eu vou falar um pouquinho também dessa organização, tá? Isso está relacionado à competência 3. O projeto de texto. E depois nós temos a competência número 4, que trata sobre a coesão. O que é a coesão? É aquilo que faz o entrelaçamento entre, dentro de um próprio período, dentro de um parágrafo, as palavras que unem um período ao outro. São os famosos conectivos, que o professor Paulo tratou muito bem na live, não da semana passada, da anterior, onde ele tratou dos principais conectivos que nos auxiliam a organizar o nosso texto para colocar em primeiro lugar, em segundo lugar, de um lado, por outro lado, as famosas conjunções adversativas, que muitas vezes o aluno esquece que existe outras palavras além do mas. Existe o porém, o contudo, todavia, as conclusões, né? Os conectivos conclusivos, o logo, assim, né? Então, mas para saber mais, se você não assistiu a live do professor Paulo, acesse os vídeos que ficaram gravados no canal do YouTube da TV IFMG Bambuí. E, por último, não menos importante, é a proposta de intervenção. Ela é uma das 5 competências. E, devido à sua importância, nós também preparamos uma live específica pela professora Júnia, que vai tratar da conclusão, pois é na conclusão que deve aparecer a proposta de intervenção. Ok? Então, essas são as 5 competências que você deve saber muito bem como você deve apresentar, deve tratar de cada uma delas na sua redação. Para tratar melhor sobre isso, é preciso entender a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Como disse, é um dos elementos da competência número 2. É o tema e a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Para fazer um paralelo a isso, uma comparação, eu trouxe uma menininha para vocês, a nossa redação. Olha que linda. Por que eu trouxe essa menina? Porque eu quero fazer uma comparação com a estrutura da introdução, da estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Todo texto dissertativo argumentativo deve se dividir em introdução, em desenvolvimento e uma conclusão. E eu estou associando o seguinte, e esse texto não pode ultrapassar as 30 linhas. Cuidado, tá? A introdução está relacionando com a cabeça. A introdução, ela representa, como no corpo humano, a cabeça, aquela que direciona, que determina o funcionamento de todo o nosso corpo. Não é a cabeça, não é o cérebro? Então, a introdução é praticamente como se fosse o nosso cérebro, a nossa cabeça. Ela define
toda a sequência da nossa redação, tá? Depois nós temos o corpo, os membros, o tronco, né? Que, inclusive, na nossa redação, é o que ocupa a maior parte do nosso corpo humano, é o tronco, os membros, né? É o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2, onde nós vamos trabalhar os argumentos para defender a nossa tese, que está aqui em cima. E, por último, não menos importante, temos os nossos membros inferiores, os pés, que representaria aqui, nessa brincadeira que eu fiz com vocês, a conclusão, tá? Todas as partes são importantíssimas, mas hoje, especificamente, vamos tratar da introdução. Agora, esse é o grande medo dos alunos quando vamos escrever uma redação do Enem. Aparece o tema e nos dá, como essa tela aí, aquele branco. Ai, por onde começar? Por onde que eu começo? E a gente sempre pensa que deve começar pela introdução, né? Mas, cuidado, antes eu quero retomar outros aspectos aqui. Na introdução, então, temos que tratar sobre o tema e a tese, que tem que estar na introdução. Este material está na cartilha. Na cartilha do aluno para a redação do Enem, ela diz para o aluno, a redação do Enem tem que ter tema, tese, que eu estou dizendo para vocês que tem que estar na introdução. Os argumentos são os elementos que vão defender a sua opinião apresentada na sua tese, devem estar representados pelos desenvolvimento 1 e 2. A gente sugere que esses quadradinhos representam parágrafos, tá, gente? Então, o primeiro parágrafo é uma introdução, o segundo parágrafo é o desenvolvimento 1, o terceiro parágrafo é o desenvolvimento 2, e o quarto e último parágrafo vai apresentar a proposta de intervenção na conclusão. Então, vejam que essa estrutura, ela demarca muito bem cada uma das partes exigidas na estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá? Mas aí o que eu ia retomar é com relação à escrita. Então, como escrever uma boa redação? Como escrever uma boa introdução? Aí nós sempre pensamos que temos que começar com a introdução, né? Porque é o começo do nosso texto, então tem que começar pela introdução. Nananina. A nossa dica de hoje, essa é uma das principais dicas que nós vamos trazer para vocês, que para fazer um projeto de texto, não comece pela introdução. Comece a planejar pelo desenvolvimento. Quais são os argumentos? Primeiro, na verdade, você tem que se perguntar qual a sua opinião sobre o tema, né? Mas sobre essa questão, a introdução, especificamente o tema, a diferença entre tema e tese e os principais argumentos que você vai desenvolver, aí eu vou passar a palavra para a minha colega Michele Devides, que ela vai tratar com vocês essas questões agora sobre tema, tese e o início, o apontamento dos argumentos que serão desenvolvidos a seguir na sua redação. Com você, professora Michele. Então, pessoal, para a gente começar a conversar aqui com mais atenção, preciso que vocês levem em conta essa dica super importante de trabalhar, antes de mais nada, com o projeto de texto. Então, vem aquele branco, né? Como começar um texto dissertativo argumentativo? Para que serve a introdução, afinal de contas? Quando que eu vou pensar nas ideias, né? Em que momento que eu vou poder organizar essas ideias? Primeira coisa, a introdução, ela vai despertar o interesse do leitor. No nosso caso, nós temos que pensar que o corretor, ele tem um olhar treinado para ver isso. Então, ele vai procurar algumas questões específicas na sua introdução, no seu texto como um todo. Mas, especificamente na introdução, eu preciso indicar qual é o percurso analítico que eu vou escolher e demonstrar para esse meu leitor. Então, eu preciso decidir quais são as linhas argumentativas, qual é o contexto e minha tese. E aí, eu preciso
trabalhar isso no desenvolvimento da minha introdução. Mas antes de mais nada, eu não começo o texto escrevendo a introdução diretamente. Isso precisa ficar muito claro para vocês. Lembram da bonequinha? Lembram da menininha na nossa analogia? Então, no texto, a introdução é a cabeça, é o cérebro, mas antes de tudo, eu preciso saber quais são as ideias que vão compor todo o texto. Então, aqui a gente sugere para vocês um projeto de texto. E o que é isso? É um planejamento prévio, anterior à escrita do texto, da redação definitiva. É um esquema que nós vamos organizar, procurando sim definir quais são os melhores argumentos para defender minha opinião, para poder organizar dentro de um texto. E aí vocês podem me perguntar, mas Michele, como que eu organizo esse projeto de texto? Num primeiro momento, você vai se deparar com o tema da sua redação. É uma das primeiras dicas ali que a gente sugere para vocês. Leiam o tema da redação na prova e depois vão procurar dentro da prova se há outros textos que sugerem uma relação para que as ideias possam começar a surgir. E o que eu faço com isso? Vem aquela chuva de ideias no primeiro momento, né, o brainstorm, e eu posso fazer uma sequência de todas as ideias que eu tive relacionadas àquele tema. E como isso pode me ajudar a organizar um texto? É aqui que entra uma dica. É claro que no primeiro momento parece muita coisa, mas não é. É na tentativa de organizar uma análise do texto, uma análise daquela temática. Então, algumas questões importantes. Vejam, eu elenquei 11 questões, mas a gente não precisa de todas elas. Mas eu espero que em algum momento vocês lembrem-se de algumas, porque aí sim podem orientar, ajudá-los a selecionar quais ideias são as melhores e aquelas que não devem compor a tua redação, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem o tema, e aí a clareza da compreensão precisa ser muito importante, né, saber o que a redação do Enem quer de você, qual é a proposta que eles colocaram, né, que esperam a sua tese, o seu posicionamento, eu preciso saber qual é esse tema. Então, o que eu sei sobre isso? Todas as perguntas elencadas, elas têm um pronome, o isso, que deve ser substituído pela temática específica. E nessa orientação aqui, nessas dicas que nós colocamos, esse isso, ele vai trazer algumas questões norteadoras para você trazer, né, buscar mais ideias nessa temática que vocês vão ter aí para poder organizar o texto. Então, o que é isso, né? O que é que eu sei sobre a democratização do cinema no Brasil? Eu tenho alguma resposta? Eu tenho alguma definição? São as primeiras dicas, as que eu posso anotar no meu rascunho, no meu texto de rascunho, ou no espaço que eu tiver na prova para poder fazer isso. Então, o que significa essa temática? O que isso faz? O que essa temática faz? Como funciona? Quando isso veio acontecer? Essas primeiras questões, elas vão indicar, muitas vezes, os dados e as informações que eu tenho, que podem me nortear. E de onde eu tiro isso? Muitas informações estão nos textos motivadores, nos textos de apoio, que não devem ser utilizados apenas, né, como um texto para copiar e colar, como a gente está acostumado, às vezes, a fazer em muitos trabalhos. E, infelizmente, a gente precisa agora orientar qual é o nosso posicionamento. Os textos de apoio, eles servem ali para fundamentar algumas questões, mas eu não preciso utilizá-los todos de uma vez. Então, ao selecionar essas ideias, eu consigo organizar quais são as que eu posso usar ou não.
As outras aqui, que seguem, as outras questões, elas são perguntas que talvez possam ajudá-los, principalmente na análise e a estabelecer relações com o tema. Então, para que isso existe? Por que, né, esse tema veio a existir? Ou como ele pode servir? A que propósito pode servir? Qual a importância disso? Quais as consequências desse tema, dessa temática? Vejam, se eu consigo selecionar algumas questões que possam me dar respostas, essas respostas, elas vão ajudar na fundamentação do texto, dos argumentos, mas principalmente eu preciso saber disso antes para começar a escrever a introdução. E é aqui que nós vamos começar a falar um pouquinho mais especificamente desse parágrafo de introdução. O que eu preciso ter muito claro nesse parágrafo? É o assunto já delimitado, que é o tema. Vejam só, os temas do Enem, eles muitas vezes são extensos e eles já determinam um caminho para nós. O de 2018, por exemplo, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ou seja, já era um caminho específico, delimitado. Os usuários, né, a manipulação sobre os usuários, o comportamento dos usuários no controle de dados na internet. Então, eu não poderia fugir desse tema, porque senão eu corro o risco de fugir do tema ou tangenciá-lo. O que é tangenciar? Eu não consigo abordá-lo especificamente. Esse tema, ele traz palavras importantes, palavras-chave, que vão precisar aparecer na minha introdução, no meu parágrafo. Manipulação, comportamento, controle de dados. Então, são palavras que talvez eu não precise copiar exatamente como está aqui, mas elas devem aparecer de algum modo nesse parágrafo de introdução. Outra questão muito importante. Qual é o meu posicionamento? É a definição da tese. Agora, olhem aqui para mim. Me digam, o que vocês pensam a respeito do assunto específico? O que eu penso a respeito desse tema? Esse é o meu ponto de vista que deve ser construído. Uma dica, né? Com essa questão, o que eu penso a respeito desse tema, eu posso ter uma afirmativa, uma frase afirmativa que vai me ajudar a orientar a minha escrita na introdução. Isso pode acontecer aqui muito facilmente se a gente já delimitar, por exemplo, o que eu acho, o que eu penso sobre isso. Mas cuidado, eu não posso em nenhum momento colocar essa marca de primeira pessoa lá na introdução. Então, aqui são questões para orientar. A partir do momento que eu definir qual é o meu posicionamento, eu vou pensar nessa organização do primeiro parágrafo. Vejam, aqui a gente tem um exemplo, né, da redação da Natália, uma redação nota 1000, está disponibilizada naquela cartilha do INEP, que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição, do Enem de 2018, cujo tema, manipulação do comportamento do usuário, né, do controle de dados na internet. Essa introdução, ela parece, né, trazer muitas informações, e é isso que a gente precisa pensar em 3 grandes eixos. O contexto, o tema, né, especificamente, e a tese. E o que eu trago aqui para vocês? Acompanhem comigo essa leitura. No geral, a utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados, proporcionados pela internet, revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória
de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demandam intervenções. Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque à influência nos hábitos de consumo e nas convicções pessoais dos usuários. Pessoal, esse parágrafo é a introdução. Olhem aqui de uma maneira mais detalhada. Eu separei alguns períodos para que vocês possam verificar como é importante a gente ter o projeto de texto antes do que começar diretamente o texto, né, escrevendo a introdução, sem pensar em todo ele, em todo o texto, porque isso vai modificar. O que a Natália fez aqui? Vejam só, ela apresentou o tema. Lembram que eu falei, palavras-chave vão ter que voltar a aparecer na introdução? Manipular comportamentos. E ela trouxe isso. A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Além disso, a Natália, ela vai trazer a sua tese junto, né, com o contexto sociocultural, o que nós chamamos aqui de repertório. Isso é muito importante. Então, qual que é a tese que ela apresenta? Os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática. Ela já mostra aqui uma opinião, uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demandam intervenções. Mas antes, ela se apropria de um contexto histórico, ela retoma um fato histórico, né, uma época, a época aqui que a gente vai tratar, né, uma alusão histórica retomando o governo de Getúlio Vargas. E, por fim, o que a Natália faz? Ela traz uma trilha para o seu desenvolvimento na argumentação. Que trilha é essa? Eu gosto de chamar de trilhas de desenvolvimento, porque ela vai apontar quais são os dois desenvolvimentos que ela vai tratar nos parágrafos seguintes. Os principais impactos da manipulação, né, com destaque à influência nos hábitos de consumo e nas convicções pessoais dos usuários. Agora me digam, se eu não tivesse pensado antes no texto, eu teria como colocar quais são as trilhas de desenvolvimento? Não teria. Eu preciso deixar muito claro isso no meu parágrafo de introdução. Aqui eu queria retomar também duas coisinhas com vocês muito importantes. Os conectivos, né, a professora Yolanda já mencionou, o professor Paula mencionou na live que nós também preparamos para vocês, como eles são importantes dentro de um parágrafo. E a segunda questão, muito importante, pessoal, agora parem tudo e prestem atenção. Um parágrafo não quer dizer uma única frase, um único período. Eu preciso fazer divisões, senão não há clareza e separação desses itens que a gente precisa verificar aqui, ok? Eu vou tentar agora ser um pouquinho mais rápida com vocês e tentar prestar atenção aqui quais as estratégias que o Augusto usou no Enem de 2019, cujo tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil, pegou muitos alunos de surpresa, não é mesmo? Então, vamos já na divisão aqui para vocês perceberem. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema desde a sua criação, no século XIX, até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, ainda há diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Com isso,
faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Vejam, aqui nós também já temos as cores distinguindo cada etapa do texto. Do texto, sim, não só da introdução. Porque o que o Augusto faz? Ele traz para nós o tema com as palavras-chave, né? A questão aqui do contexto sociocultural, do repertório que ele vai destacar. E para isso ele vai usar uma estratégia que nós vamos retomar já com vocês, uma paráfrase ou uma citação de autoridade, em que ele traz a figura de Aristóteles, né, e um dos conceitos para o filósofo: sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. E a tese dele fica muito clara quando ele, né, afirma que ainda há diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização do espaço público e causadores da influência intelectual presente na sociedade. E o que ele vai fazer? Ele vai buscar quais são, né, o que é necessário para poder intervir. Como ele vai trazer essa explicação? Ele já trouxe na introdução. Ele não vai deixar para pensar isso depois que ele escreveu, que a gente escrever a nossa introdução. Então, é muito importante que a gente delimite as nossas ideias antes de começar a produzir a introdução do texto, ok? Agora, só mais uma dica aqui, que eu queria deixar claro para vocês. Especificamente na redação do Enem, é importante a gente saber que o título não é obrigatório. Na verdade, mesmo que eu acrescente o título, e eu particularmente acho bastante importante, ele não vai ser considerado na pontuação. Então, de repente, se vocês querem utilizar as 30 linhas, todo o espaço do texto, né, disponível para a produção de texto, talvez o título seja um elemento que vá atrapalhar nessa elaboração do texto, pensando no espaço. Mas, se o título for criativo, não for uma repetição do tema, ele pode sim, né, trazer um olhar diferente do corretor. Mas vejam só, ele não é pontuado, ele não vai ser avaliado, tá certo? Então, agora vocês prestem atenção em algumas dicas que a gente vai sugerir a vocês em relação aos tipos de introdução. Viram que alguns alunos escolheram, né, o fato histórico do Getúlio Vargas, o outro aluno escolheu retomar Aristóteles, e como a gente chama essas ideias, né? A gente vai denominá-las de tipos da introdução. Claro, elas não são um parâmetro, uma regra específica, mas elas podem ajudá-lo, sim, a construir a sua redação de uma forma original. Agora é com a professora Yolanda, tá certo? Muito bem, queridos alunos. Então, depois de toda a apresentação da nossa querida professora Michele sobre os cuidados que nós temos que ter com relação à apresentação do tema, da tese e dos argumentos que serão desenvolvidos no decorrer da redação, eu vou apresentar para vocês de uma forma rápida, o mais rápido possível, com relação a alguns tipos de introdução, tá? Existem vários tipos de introdução. Existe o tipo por definição, por alusão histórica, por citação, por narração, também o tipo de exemplificação, por afirmativa e por apresentações de comparações. Não vou falar de todos eles, são muitos. Eu vou destacar a apresentação, ou o início da introdução, pela definição, por alusão histórica ou por citação. Vamos lá? Introdução por definição. Então, esse método consiste em definir uma das palavras do seu tema, ou de preferência, a palavra-chave principal, o elemento temático essencial para a construção de sua tese, tá?
Então, nós vamos ver que, vocês viram que a tese está intimamente relacionada com o tema, né? Justamente para você não correr o risco de fugir do tema. Então, é muito importante que você identifique as palavras-chave apresentadas no tema, tá? A introdução inicia-se geralmente pela palavra-chave do tema, né? E vem seguido de um verbo de ligação. Normalmente, a estrutura, por definição, é assim. A definição ela pode se pautar pelo senso comum, conhecimento que as pessoas têm por aquela palavra, por aquele tema, ou a definição de dicionário, ou você pode se pautar a partir de uma definição de algum autor conhecido que possa te ajudar, que já tenha feito essa definição, e você apresenta ela como uma fonte. Vamos lá ao primeiro exemplo. Então, temos na redação do Enem de 2016-2017, no tema Caminhos para combater o racismo no Brasil, temos a seguinte introdução. Racismo é, e aí vem a definição, de acordo com o dicionário Aulete, o tratamento desigual e injusto ou violência contra pessoas que pertencem ao grupo, etnia, cultura, etc., diferentes. Então, esta é a definição. Basta apenas definir o tema? Não, vejam aqui os elementos coesivos do texto. Nesse contexto da definição de racismo, que é um tratamento desigual e injusto, né, é perceptível a incoerência do permanente racismo no Brasil, onde há uma maioria negra considerável. E aí continua. Historicamente, essa problemática tomou forma até hoje, persiste, gerando prejuízos sociais diversos. Logo, essa chaga precisa ser sanada em prol de uma sociedade com menos desigualdade. Então, nós temos aqui a definição do que é racismo, mas não para com a definição, faz o elo com o tema, e já pensando, já apresentando a sua opinião, a sua tese. Nesse contexto, é possível perceber como é incoerente existir racismo no Brasil, onde a maioria da população é negra. E aí ele afirma, historicamente, esse problema tomou forma até hoje persiste. E, infelizmente, não tem como comentar com vocês hoje o que aconteceu no dia 20 de novembro, o dia que se comemora a consciência negra, o cruel assassinato do João em frente ao Carrefour, lá em Porto Alegre, como uma pessoa negra foi brutalmente assassinada, né? Então, infelizmente, é um tema que ainda macula a história do nosso país, a existência do racismo, né? Mas vejam, o importante aqui é perceber que racismo ele é definido e, a partir dessa definição, ocorre o desenvolvimento da relação desta palavra-chave, que aparece no tema, no decorrer da sua introdução, tá bom? Vamos ao próximo exemplo. Esse exemplo é da redação retirada do Enem 2017, com o tema proposto, Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Esse tema também causou, embora esteja muito claro que estava direcionando sobre a questão da formação educacional de surdos no Brasil, os alunos entenderam que poderiam falar de qualquer tipo de deficiência. Então, aquele aluno que falou muito bem sobre a questão da deficiência, mas da deficiência visual, por exemplo, ele zerou, porque está claro aqui que é sobre a formação educacional de surdos no Brasil. Então, ele começa com a definição de uma lei, só que ele apresenta de uma forma diferente. Plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das chamadas pessoas com deficiência, então, dentro do grupo de pessoas com deficiência existem os deficientes auditivos. Então, é um direito assegurado no recém-aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, também conhecido como Lei de Acessibilidade. Então, ele está definindo
apresentando, na verdade, a lei, e a partir dessa definição dessa lei é que ele introduz o tema e ele continua. É importante que vocês percebam que não é só apresentar a definição, e sim continuar. Então, veja só, além de ser um direito, para esse grupo social, é sociologicamente analisada como essencial para uma sociedade tolerante e inclusiva. Então, para uma sociedade que se considere tolerante, inclusive, ela deve ofertar o direito de uma boa formação educacional para as pessoas com deficiência, né? Entretanto, olha as adversativas. Então, mas, porém, contudo, todavia, o que observa-se nesse momento? Existe um desrespeito a essa garantia devido ao preconceito, muitas vezes manifestado pela violência simbólica e à insuficiência estrutural educacional brasileira. Então, veja só, ele apresentou a definição da lei, praticamente, de uma forma um pouco inversa, né? O que é a lei? A lei é o direito assegurado de oferecer uma formação para os deficientes auditivos. Isso é importante numa sociedade que quer se considerar tolerante e inclusiva, mas, olha o entretanto aqui, que em vez de usar o tanto mais que vocês cansam de usar, e às vezes usam equivocado, vocês colocam mais, e mais indica quantidade, e não mas, que é a diversidade, entretanto, contudo, todavia, essa lei não está sendo respeitada. Então, não está, os deficientes auditivos não estão tendo a garantia dessa formação acadêmica definida aqui pela lei, ok? Muito bem. Esses são os exemplos de introdução por definição. Vamos ver agora a alusão histórica. A alusão histórica foi justamente tratada em um dos exemplos apresentada pela professora Michele. Mas o que é uma alusão histórica? É recortar um fato, um período histórico, um hábito antigo, a fim de comparar com o presente, tá? Esse tipo de introdução permite que o autor apresente o domínio de uma área de conhecimento de relevância à história, ou que contribui para o objetivo final de um texto dissertativo ou argumentativo, defesa de um ponto de vista. Gente, a alusão histórica é muito interessante, se o tema permitir, vocês tiverem conhecimento para isso, porque realmente demonstra que o aluno soube selecionar todo o conhecimento que ele adquiriu durante o ensino médio. A redação ela tem um peso tão grande justamente porque é nesse momento que o aluno pode fazer uso de tudo que ele aprendeu no decorrer do seu ensino médio. Então, vamos ver alguns exemplos? Essa redação já foi apresentada pela professora Michele, a partir do tema manipulação do comportamento do usuário, controle de dados da internet. Então, vou ler especificamente o que está em amarelo, né? Então, a utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Por que não é recente no Brasil? Ela apresenta o fato histórico. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação do governo ditatorial. Então, o que aconteceu? Na onde que ela retirou isso? Ela inventou isso? Não, gente. Ela, com certeza, essa aluna assistiu muito bem às aulas de história, onde trouxe o fato histórico muito importante da nossa história, que é a implantação do Estado Novo por Getúlio Vargas, tá? A era Vargas, a era varguista, é uma era muito estudada na história. E, justamente, para a implantação desse Estado Novo em 1937, houve a realização de uma campanha, né, para enfrentar o combate ao comunismo e combater a importância do governo na época de Flores da Cunha. Eu não vou entrar em muitos quesitos sobre essa parte, porque eu não sou professora de história, embora adore as questões de história. Então, dica aqui com relação à alusão histórica. Vocês têm que
começar a prestar mais atenção em tudo que vocês assistem durante as aulas. A professora Júnia, em uma das lives, ela sempre dá uma dica e eu vou repeti-la aqui. É importante ter um caderninho de anotações, de coisas importantes que vocês aprendem, que pode ajudar. Quer ver outro exemplo muito bacana? Com relação àquele tema que muitos alunos tiveram dificuldade, né, de 2017, sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Bem, aqui, a aluna Mariana Mascarenhas, ela trouxe a seguinte alusão histórica. Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Como eu disse, tem a alusão histórica, mas não para por aí, ela continua, ela tem que relacionar com os dias de hoje. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais. Porém, olha as adversativas, porém, contudo, entretanto, todavia, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial aos surdos, o acesso à educação devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Então, vejam, o que ela fez alusão? Ela trouxe o fato histórico do tempo antigo, né? Da antiguidade clássica, do povo espartano, né? Esparta era um povo muito guerreiro e realmente existia um conselho de anciões para observar e definir se a vida daquela criança do sexo masculino serviria para continuar e exercer e ser treinado para a formação do seu exército, né? Então, ela lembrou das aulas de história, que o professor seguramente deve ter explicado muito bem essa parte, para poder fazer esse link. Então, vejam só voltando aqui, ela apresenta não entra com detalhes, ela cita, ela faz uma alusão a esse período da Grécia Antiga, né? da classe antiga, da história antiga, e traz o elo com a contemporaneidade. Então, ela aproxima o que aconteceu antigamente para os dias de hoje. Isso é muito importante, esse link, na hora de fazer uma alusão histórica, tá bom? Vamos para o próximo e terceiro e último item, que são as citações. As citações, elas podem ser direta ou indireta, né? Esse recurso consiste em fazer uma referência de ideias de outros autores a fim de que seu ponto de vista seja fortalecido, tá? Então, para reforçar o seu ponto de vista, você apresenta uma citação, tá? Essa citação pode ser direta, ou seja, quando é apresentado no texto, a ideia é com as palavras do próprio autor. Então, eu trouxe uma citação de Marx, que ele diz assim: segundo Marx, a história da sociedade até os nossos dias é a história de luta de classes. Quem é Marx? É um filósofo alemão, né, do século XIX, onde apresenta aí um dos fundadores do socialismo científico, tá? Vamos, outro tipo de citação. Uma coisa importante aqui, é que quando você faz uma citação direta, você tem que marcar o que ele disse entre aspas, isso é fundamental, se for direta, ok? Tem que estar o texto marcado com aspas, e claro, quem é que diz, segundo Marx, segundo, enfim, qualquer pessoa que você for citar. Citação indireta, quando, por meio de suas palavras, não são apresentadas as ideias do autor que será citado. É isso que a gente fala de paráfrase. Então, olha aqui o que o Sakamoto, essa citação indireta. Sakamoto evidencia a necessidade de uma formação educacional em que o senso crítico e o bom senso sejam instigados nas crianças. Então, é trazido o nome deste professor de jornalismo da PUC, que escreve diariamente na coluna do portal do UOL,
trata sobre questões de política e direitos humanos, tá? É um grande pensador aí da atualidade, crítico da atualidade, vale a pena. Isso demonstra que o aluno está atento às leituras, faz leituras nos jornais. Ah, eu não assino o jornal. Então, entra nos sites onde aparecem as notícias e leia as notícias. Mais do que as notícias, eu sugiro aqui, são os artigos de opinião. Os alunos têm que aprender a ler mais artigos de opinião, porque são nos artigos de opinião que aparece a opinião do autor sobre um assunto. E o texto de uma redação do Enem é um texto opinativo. Você tem que colocar a sua opinião sobre o seu texto, tá? Vejam que na citação indireta, o texto não é marcado por aspas, mas é marcado o nome do autor, tá bom? Vou colocar, então, vou trazer de novo um exemplo apresentado pela professora Michele sobre a democratização do acesso ao cinema. Então, veja que o autor, o Augusto Scapini, ele traz o Aristóteles, tá? Então, desculpe, ele traz o Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção de plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Então, veja, ele traz a citação de Aristóteles, mas não está marcado entre aspas, porque ele disse com as palavras do Augusto escreveu com as suas palavras, a essência do pensamento de Aristóteles de que, sem a cultura e a sabedoria, é isso que nos separa do restante dos animais. Tá? É isso que nos diferencia. E aí ele faz o link, é nesse contexto que destaca essa importância do cinema. Então, olha só como ele, a partir de uma citação, ele faz o link com o tema que é acesso ao cinema. Tá? Então, não só a alusão, a citação indireta que é importante, como o link que ele faz e a aproximação da fala do Aristóteles, parafraseado, ou seja, com as palavras do Augusto, para depois destacar com o tema da redação, que trata a importância do cinema do século XXI. Do século... aqui está século XIX, desculpe, do século XIX até a atualidade. Bem, aqui vamos agora para um exemplo. E o último exemplo, já estou finalizando, gente, da apresentação de uma citação direta na introdução. Então, não poderia deixar de trazer o nosso querido Paulo Freire, o grande estudioso e educador reconhecido no mundo inteiro sobre tratar questões importantíssimas sobre educação. Então, o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, abre aspas, são palavras do Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, tá? Então, essa é a citação. Qual é o link que ele faz? Não é os desafios da educação no Brasil no século XXI? Então, analisando o pensamento... Veja só os links aqui, né? O pensamento e relacionando à realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino. Então, vejam, aqui nós trouxemos para vocês os 3 exemplos de tipos de introdução. Agora, existe mais, tá? Por isso que nós vamos fornecer para vocês, importantíssimo, mais uma vez, aqui está o link para vocês conseguirem a informação da publicação da cartilha do estudante. Eu trouxe para vocês também este blog, o link do blog Imagine, acho que muitos alunos já conhecem, aqui tem outros modelos de introdução, inclusive um deles eu retirei daqui. E também no Brasil Escola tem vários vídeos interessantes sobre dicas para começar a redação do Enem. Dos alunos. Então, muito obrigada pela atenção de vocês até agora, né? Espero que as nossas explicações tenham ajudado vocês a pensar melhor
em como escrever uma boa introdução, né? Que não se começa a escrever pela introdução, e sim por um projeto de texto, por tudo aquilo que a gente já comentou, tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, e preste atenção que no final da nossa fala aqui, vai aparecer um link para que vocês sejam direcionados ao nosso momento ao vivo, porque estamos ansiosas para responder as perguntas de vocês. Até daqui a pouco. É isso mesmo, pessoal. Agradeço a participação de vocês, mas não esqueçam, nas próximas semanas haverá ainda a continuidade desse projeto. Então, se nós pensamos no projeto de texto antes de começar a introdução, há continuidade também com as lives da professora Carla, Silvia, Júnia, que darão continuidade aos nossos comentários aqui. Até já, estamos esperando vocês. Tchau, tchau.